Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. E hoje vamos dar um tema que é do interesse da maioria das pessoas, particularmente aqueles que são pais. Vamos falar sobre dependentes, o que são dependentes, e especialmente para pais separados, como funciona a repartição das despesas e, portanto, vamos falar no âmbito do IRS. Antes de começarmos a apresentação de hoje, na rúbrica Trate as Finanças por Tu, vou falar só um pouco da Certform. A Certform atualmente desenvolve uma oferta formativa nas modalidades de e-learning e de live streaming. O tema que hoje vamos desenvolver, ao nível do IRS, é um tema, entre muitos outros, amplamente desenvolvido nos cursos de fiscalidade da Certform. Particularmente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Gestão Fiscal, no módulo de IRS, e também no curso de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. Nos cursos onde o IRS é um módulo que compõe a formação, esta matéria que eu hoje vou abordar é uma matéria amplamente desenvolvida, exemplificada e objeto de vários casos práticos. Temos uma vasta oferta formativa na modalidade e-learning. Nesta modalidade, após a sua inscrição, pode imediatamente iniciar o curso, porque na modalidade e-learning tudo funciona na plataforma de e-learning da Certform. E algo que nós consideramos como fundamental na nossa formação em e-learning são os recursos didáticos, os materiais de apoio que proporcionamos aos nossos formandos. Pelo que, em e-learning, para além de manuais, para além de slides, todos os cursos têm uma forte componente de videoaulas. Também desenvolvemos cursos na modalidade de live streaming. Em live streaming, a formação funciona em tempo real. Utilizamos a plataforma Teams da Microsoft e temos vários cursos nesta modalidade. Vamos iniciar o curso prático de Excel para financeiros, gestores e contabilistas, já proximamente, bem como o curso prático de Gestão da Qualidade e Auditorias Internas no dia 18 de novembro, decorre às segundas e quartas, bem como o curso prático de Organização e Gestão de Eventos, são cursos que estão para iniciar para breve e ainda temos vagas para que se possa inscrever. Para ter acesso ao nosso calendário de formação na modalidade live streaming, basta entrar num qualquer curso. Vou, por exemplo, entrar no curso prático de Organização e Gestão de Eventos e obter o PDF do calendário de formações disponíveis. E, portanto, temos toda a nossa formação em e-learning, as informações, os respectivos preços e depois em live streaming, sendo que para breve temos o curso prático de Excel para financeiros, gestores e contabilistas, 25 de novembro, também o curso prático de elaboração e análise de projetos de investimento, 30 de novembro,
E depois, como eu referi, o curso prático de Organização e Gestão de Eventos, a 18 de novembro, e o curso prático de Gestão da Qualidade e Auditorias Internas, ISO 9001 e ISO 19011, para 18 de novembro, e o curso de Programação Neurolinguística para o Alto Desempenho, para 19 de dezembro. Temos aqui as datas todas, é uma questão de consultar o nosso site e de verificar qual a formação que mais se adequa às suas necessidades. Vamos então começar com o tema que nos traz hoje. Trata-se da noção de agregado familiar e de dependentes. Eu aqui vou fazer uma especial abordagem àqueles pais separados que têm dependentes e que querem saber como fazer relativamente às despesas, como é que as mesmas são imputadas ao IRS de cada um. Para fazer esta apresentação, IRS dependentes de pais separados, imputação de despesas e rendimentos, eu baseei-me nos artigos 13 e algumas alíneas, no artigo 22 e algumas alíneas do artigo 78 do Código do IRS. A redação da Lei número 106/2017, de 4 de setembro, e a redação da Lei número 71/2018, de 31 de dezembro, que atualizou estas matérias que eu, a partir de agora, vou começar a desenvolver. Eu organizei isto num conjunto de pontos que eu pretendo abordar e sempre que seja efetivamente necessário, eu vou consultar as declarações de IRS e o portal das finanças para explicar como é que isto funciona. Em primeiro lugar, o IRS vai desde 1 de abril a 30 de junho. Portanto, o prazo de entrega do IRS começa no dia 1 de abril e termina no dia 30 de junho. Isto ao nível do modelo 3 e dos respectivos anexos pelas categorias de rendimentos. O segundo ponto é que a situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos é a que se verificar no último dia do ano a que o imposto respeita. Ou seja, a situação pessoal e familiar é aquela que se verifica no dia 31 de dezembro do ano do imposto. E, portanto, agora estaremos a pensar no que vamos ter no dia 31 de dezembro de 2020, para a declaração que iremos entregar de 1 de abril a 30 de junho de 2021. Quando exista agregado familiar, o imposto é apurado individualmente em relação a cada cônjuge ou unido de facto, sem prejuízo do disposto relativamente aos dependentes, a não ser que seja exercida a opção pela tributação conjunta. Ou seja, atualmente o que está em vigor na lei é que os casais, sejam casados, sejam unidos de facto, cada um entrega o seu próprio modelo. Mas podem optar por a entregar em conjunto, e a grande parte dos casais a entrega em conjunto. Mas isso é uma opção, e essa opção é feita na própria declaração modelo 3, opção pela tributação conjunta dos rendimentos. Ou seja, no regime anterior, a regra era a entrega em conjunto. Neste novo regime, a regra é a entrega em separado, a entrega em conjunto dos rendimentos. Trata-se de uma opção que é exercida no quadro 5A da Declaração Modelo 3. Se assinalou os campos casado ou unido de facto, do quadro 4 anterior, indique se ambos os cônjuges
ou unidos de facto, optam pela tributação conjunta. Eles dizem que sim ou dizem que não, e portanto, se for não, significa que cada um entrega a sua declaração. E quando cada um entrega a sua declaração, estamos a falar de pessoas casadas ou em união de facto. Quando cada um entrega a sua declaração de forma separada, as despesas respeitantes aos dependentes são divididas em 50% por cada um dos cônjuges. Mas neste caso são pessoas casadas ou em união de facto. E, portanto, os dependentes, no que concerne a despesas e à dedução, à coleta dos dependentes que eu já vou referir, isso é imputado 50% a cada um. Quando a entrega é em conjunto, obviamente que há uma única declaração e as despesas são 100% imputadas àquela única declaração dos dois. Ora, para efeitos de integração no agregado familiar, e agora vamos falar sobre os dependentes. Em primeiro lugar, eu quero explicar o que é que são ou quem são dependentes. Para efeitos de integração no agregado familiar, consideram-se dependentes se identificados na declaração modelo 3 através do seu número fiscal de contribuinte. A declaração modelo 3 no quadro 6b obriga à identificação fiscal dos dependentes, D1, D2, D3, portanto, dependente 1, dependente 2, dependente 3. E aqui estamos a falar de dependentes que fazem parte do agregado familiar em que os dois cônjuges são casados ou em união de facto. Já estamos a falar neste sentido, já vamos falar sobre a questão dos pais separados. Para efeitos de integração no agregado familiar, consideram-se dependentes se identificados na declaração modelo 3 através do seu número fiscal de contribuinte, os filhos, adotados e enteados, menores não emancipados, menores, portanto, idade inferior a 18 anos, bem como os menores sob tutela. Os filhos, adotados e enteados maiores, e maiores significa que têm 18 anos ou mais, bem como aqueles que até à maioridade estiverem sujeitos à tutela de qualquer dos sujeitos a quem incumbe a direção do agregado familiar, que não tenham mais de 25 anos, nem aufiram anualmente rendimentos superiores ao valor da retribuição mínima mensal garantida. A retribuição mínima mensal garantida anual, nós temos que multiplicar o salário mínimo nacional por 14 e 635 euros, que é o atual salário mínimo nacional vezes 14, dá 8.890. Quando o salário mínimo nacional alterar, é uma questão de alterarem este número e de multiplicarem por 14. Ou seja, os dependentes, eles podem ser já maiores. Mas para que um dependente possa fazer parte do agregado familiar, possa fazer parte do IRS dos pais na qualidade de dependente, quando já é uma pessoa maior, a idade terá que estar compreendida entre 18 aos 25 anos, inclusive 25 anos, e cumulativamente essa pessoa dependente pode já auferir rendimentos. Pode já ter rendimentos dos previstos no código do IRS. Mas esses rendimentos não podem ultrapassar 14
vezes o salário mínimo nacional. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que pretende saber se pode ainda ser considerado dependente do agregado familiar dos pais. Tem 20 anos e trabalha a recibo verde, agora em 2020. E a recibo verde, em 2020, que pertence à categoria B, chegou ao dia 31 de dezembro de 2020 e verificou que emitiu 9.600 euros em recibos verdes, prestações de serviços, categoria B. Será que pode ser considerado dependente? Não. Porque, apesar da idade ser inferior a 25 anos, naquele ano de 2020, teve rendimentos acima de 8.990. Então, vai ter que entregar o seu próprio IRS, autonomamente, separadamente dos pais. Mas se em 2021, tendo ainda menos do que 25 anos, e se auferir rendimentos inferiores a 8.990, pode voltar a fazer parte do agregado familiar na qualidade de dependente. Está bem? Fica também esta questão importante que às vezes pergunta-se, então já não faz parte na qualidade dependente, pode voltar a fazer parte? Pode, porque esta condição de ter entre 18 a 25 anos, poder auferir rendimentos, mas os mesmos terem que ser inferiores a 14 vezes o salário mínimo nacional, é uma condição que tem que ser aferida ano a ano. E se efetivamente estiver garantida que não tem mais do que 25 anos, pode ter tido rendimentos, mas foram inferiores a 8.890, pode, naquele ano, integrar o agregado familiar em conjunto com os pais e o rendimento que tiver, declara em conjunto com os pais. Mas se quiser também pode declarar de forma autónoma. Mas a partir do momento em que o rendimento é superior a 8.890, ou que a idade é superior a 25 anos, não é? Também isso é importante, deixará de fazer parte na qualidade dependente, tem que entregar o seu IRS de forma separada. Também podem ser considerados dependentes os filhos adotados, enteados e os sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o trabalho e para angariar meios de subsistência. Os afilhados civis, isto é o chamado apadrinhamento civil, eu já vou explicar o que é que isto significa. Este disposto não prejudica a tributação autónoma das pessoas nele referidas. Ou seja, se quiserem, podem entregar a declaração de IRS separadamente dos pais. Exceto se, tratando-se de filhos adotados e enteados menores não emancipados, bem como de menores sob tutela, a administração dos rendimentos por eles auferidos não lhes pertencer na totalidade. Portanto, nestes casos, tem mesmo, havendo rendimentos, tem mesmo que entregar junto com os pais ou os sujeitos passivos. Já agora, o que é isto do apadrinhamento civil? O que é que são afilhados civis que têm a qualidade dependente de um casal? O apadrinhamento civil é uma relação jurídica em que uma criança ou um jovem com menos de 18 anos é integrada no ambiente familiar, ficando confiada a uma pessoa ou a uma família que exerce os poderes próprios dos pais. Resulta sempre de decisão judicial ou de homologação de compromisso entre as partes pelo tribunal. Embora no apadrinhamento civil não sejam estabelecidos os mesmos vínculos que na adoção,
Em IRS, os afilhados civis podem fazer parte do agregado familiar do contribuinte. Tal significa que estes são considerados na aplicação do quociente familiar e que os cargos suportados com afilhados civis podem ser deduzidos à coleta. Ou que os encargos suportados com os afilhados civis, aqui será encargos suportados com os afilhados civis, podem ser deduzidos à coleta. Ora, sem prejuízo do disposto no número 2 do artigo 22º, número 1 e do artigo 59 e nos números 9 e 10 do artigo 78, as pessoas referidas nos números anteriores não podem simultaneamente fazer parte de mais de um agregado familiar, nem integrando um agregado familiar ser considerado sujeitos passivos autónomos. Bom, é evidente que um dependente, quando é um sujeito passivo autónomo, já não pode integrar o agregado familiar dos pais, porque ele está a declarar o seu rendimento sozinho. Agora, esta questão de os dependentes não poderem fazer parte de mais de um agregado familiar, esta questão é uma questão que vamos discutir relativamente aos pais separados. E a partir de agora, tudo o que eu vou a partir daqui referir trata-se precisamente à questão de pais separados e como funciona o IRS nesta mesma circunstância. Quando as responsabilidades parentais são exercidas em comum por mais do que um sujeito passivo, sem que estes estejam integrados no mesmo agregado familiar, nos termos do disposto no número 4, os dependentes previstos no número 5 são considerados como integrando o agregado do sujeito passivo a que corresponder a residência determinada no âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais. O agregado do sujeito passivo com o qual o dependente tenha identidade de domicílio fiscal no último dia do ano a que o imposto respeite, quando, no âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais, não tiver sido determinada a sua residência ou não seja possível apurar a sua residência habitual. Ora, no meu ponto 8, eu refiro o seguinte. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os dependentes na situação aí prevista podem ser incluídos nas declarações de ambos os sujeitos passivos para efeitos de imputação de rendimentos e de deduções. Para efeitos de concretização do disposto, devem ser disponibilizados a cada sujeito passivo, portanto, ao sujeito passivo A, ao sujeito passivo B, os meios de acesso à área reservada dos respectivos dependentes no portal das finanças nos termos a definir pelo governo responsável pela área de finanças, ou pelo membro do governo responsável pela área das finanças. Sempre que o mesmo dependente ou ascendente conste de mais do que uma declaração de rendimentos, o valor das deduções à coleta previstas no Código do IRS por referência a dependentes ou ascendentes é reduzido para metade por sujeito passivo. Bom, aqui já começa a responder à questão de pais separados. Nesta nova legislação, não se faz referência direta ao divórcio, nem à separação. Faz-se referência à guarda partilhada dos dependentes e ao facto de os dependentes fazerem parte das duas declarações. Isso é que é importante. Eu vou explicar agora um conjunto de situações que espero esclarecer
como é que tudo isto funciona quando estamos perante guarda partilhada, guarda não partilhada, quando estamos perante pais separados e que querem saber como é que as despesas dos filhos são imputadas a cada um. Começa-se logo por aqui, neste número 9, que eu retirei obviamente da legislação, que as deduções à coleta, e que são aquelas tais despesas, é reduzido para metade por cada um dos sujeitos passivos, ou neste caso dos progenitores. Mas vamos desenvolver mais o assunto. Caso o acordo de regulação do exercício em comum das responsabilidades parentais estabeleça uma partilha de despesas que não seja igualitária e que fixe quantitativamente para o dependente a percentagem que respeita a cada um dos sujeitos passivos, portanto, os respectivos progenitores, o cálculo das deduções à coleta deverá considerar as devidas percentagens constantes do referido acordo, sem prejuízo do disposto nos dois números seguintes. Devem os sujeitos passivos, ou os progenitores, indicar no portal das finanças até 15 de fevereiro do ano seguinte àquele que o imposto respeita a percentagem que lhes corresponde na partilha das despesas. Então, quando os pais são separados, devem ter a preocupação de, até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte àquele a que o imposto respeita, e, portanto, neste caso será até ao dia 15 de fevereiro de 2021, mas isto não é apenas para pais separados, é para qualquer um de nós que verifique que existiram alterações ao agregado familiar. Nós temos até ao dia 15 de fevereiro para comunicar essas mesmas alterações. Mas particularmente os pais separados, que é isto que eu agora estou a referir, eles devem se dirigir ao portal das finanças. E no portal das finanças existe uma área que se chama Todos os Serviços. E nessa área de todos os serviços vão ter que procurar a chamada dados pessoais relevantes. É aqui que se faz a comunicação da percentagem que foi atribuída a cada um dos pais. E nos dados pessoais relevantes deve fazer comunicar agregado familiar. Isto agora não está disponível neste momento, porque só vai estar disponível a partir de 1 de janeiro a 15 de fevereiro de 2021. Mas é a partir deste caminho que eu estou agora a explicar que esta questão que refiro da percentagem que respeita a cada sujeito passivo no acordo de regulação do exercício em comum das responsabilidades parentais, que tal deve ser comunicado. Então, como eu digo aqui no número 11, devem os sujeitos passivos, portanto o pai e a mãe, indicar no portal das finanças até 15 de fevereiro do ano seguinte àquele a que o imposto respeita a percentagem que lhes corresponde na partilha de despesas. Portanto, a comunicação é nesta área que eu agora referi. É na área de todos os serviços, dados pessoais relevantes e a comunicação do agregado familiar. E depois é aqui onde se menciona, declara estas questões das percentagens. Caso os sujeitos passivos não efetuem a comunicação prevista neste número anterior,
efetuando a soma das percentagens comunicadas por ambos os sujeitos passivos, não corresponda a 100%, o valor das deduções à coleta é dividido em partes iguais. Portanto, a autoridade tributária, se os sujeitos passivos não efetuarem a comunicação prevista, ou se efetuarem a soma das duas percentagens seja superior a 100%, a autoridade tributária vai imputar a cada um dos progenitores 50%, metade das respectivas despesas e dedução à coleta por dependente. Uma coisa muito importante, a dedução à coleta prevista no artigo 83, e esta dedução à coleta, ela aplica-se quando há pensão de alimentos. E ela aplica-se àquele que paga a pensão de alimentos. O progenitor que pague a pensão de alimentos, ele tem direito a deduzi-la 20% da mesma. É uma dedução à coleta. Mas esta mesma dedução de 20% da pensão de alimentos impede a consideração das demais deduções referentes ao dependente, por referência ao qual o sujeito passivo efetua pagamentos de pensões de alimentos. Ou seja, quando há, regra geral, quando há pensão de alimentos, o progenitor que fica obrigado ao pagamento da pensão de alimentos a favor do filho, do dependente, vai poder deduzir a pensão de alimentos no seu IRS e deduz 20% da mesma, sem limite. E isso vai inviabilizar a possibilidade de deduzir as tais despesas às quais eu me venho a referir. Ou seja, ou deduz a pensão de alimentos, ou deduz as despesas de educação, as despesas de saúde, a dedução à coleta por dependente, que eu já vou explicar qual é. No fim, eu vou fazer um resumo breve disto tudo para ficar mais perceptível toda esta informação. Número 14. A coleta devida pelos sujeitos passivos residentes em território português e até ao seu montante são deduzidos por cada dependente o montante de 600 euros. Para dependentes com idade igual ou inferior a 3 anos, o valor da dedução à coleta é de 726 euros. E a idade do dependente é a que se verifica no dia 31 de dezembro do ano a que o imposto respeita. Muito bem. Ou seja, vamos imaginar que não existe pensão de alimentos e que todas as despesas são imputadas, metade, a cada um dos progenitores que estão separados. Todas as despesas respeitantes ao dependente, ao filho, são imputadas 50% a cada progenitor. Isso significa que, logo à partida, há uma dedução à coleta que o fisco atribui por cada dependente. E essa dedução à coleta é de 600 euros por cada dependente. Vamos aqui consultar as deduções de IRS. Por cada dependente, por dependente com mais de 3 anos de idade, 600 euros por cada dependente. Por dependente com idade inferior ou igual a 3 anos, 726 euros. Isto é uma dedução à coleta que o fisco atribui em conformidade com o artigo 78A do Código do IRS. Por exemplo, quando são casados e optam pela tributação em conjunto, as finanças vão deduzir ao IRS, à coleta do imposto,
é uma dedução à coleta, 600 euros por cada dependente com mais de 3 anos e 726 euros por cada dependente com idade inferior ou igual a 3 anos. Se estamos perante pais separados, aos quais é imputada 50% a cada um das deduções a nível de despesas, cada um deles vai usufruir de 300 euros por dependente com mais de 3 anos. Ou metade de 726, que são 363, por dependente que tenha idade inferior ou igual a 3 anos. É exatamente o mesmo que acontece quando são casados e fazem tributação separada. Isto é exatamente o que acontece quando já não são casados, são separados, e sendo separados, claro que a tributação é separada, e o fisco, ao verificar que há um dependente em comum aos dois progenitores que agora entregam o IRS separado, o fisco imputa 300 euros a um e 300 euros a outro. Se o dependente tiver uma idade igual ou inferior a 3 anos, 363 a um e 363 a outro. Outras despesas que podem ser imputadas, claro que são as despesas, por exemplo, com saúde. A imputação é de 15% das despesas de saúde, mas até ao limite de 500 euros. Mas obviamente que para pais separados, as despesas de saúde serão imputadas 50% a cada um, se for essa a percentagem definida no acordo. Porque já vimos que as percentagens podem não ser 50% para cada um. O mesmo para as despesas de formação e educação. As despesas de formação e educação, elas deduzem 30% até ao limite de 1.000 euros. E, portanto, quando estejamos perante pais separados, elas vão deduzir metade para cada um, ou seja, 15% até ao limite de 400 euros. Ora, voltando então, número 15. Quando o acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais estabeleça a responsabilidade conjunta e a residência alternada do menor, é deduzido um montante fixo de 300 euros à coleta de cada sujeito passivo com responsabilidades parentais, sendo ainda de observar o disposto número 9 do artigo 22. Era precisamente aquilo que eu estava a dizer. Tem a ver com esta dedução à coleta, que quando estamos perante uma tributação conjunta é de 600 euros ou de 726, quando estamos perante uma tributação separada, quer seja de casados, quer seja de pais divorciados, mas que partilham o mesmo dependente a nível de IRS, é imputado metade do valor a cada um. E, portanto, se o menor ou se o dependente já tiver mais do que 3 anos, será 300 euros para cada um dos progenitores. Quando os dependentes, nas situações referidas no número 9 do artigo 13º do Código do IRS, tiverem obtido rendimentos, porque até agora temos estado a falar de despesas e de uma imputação de 50% das despesas a cada um dos progenitores, ou diferente percentagem de acordo com o tal acordo que tenha existido, o acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, que pode não estabelecer precisamente 50% para cada um dos cônjuges, ou neste caso dos progenitores. Pode estabelecer 40% para um, 60% para outro, e será na base dessa proporção que as despesas serão imputadas a cada um.
Mas, da mesma forma que existem despesas, também os dependentes podem eventualmente obter rendimentos. E quando os dependentes obtêm rendimentos, quando os dependentes, nas situações referidas do número 9 do artigo 13º, tiverem obtido rendimentos, devem os mesmos ser incluídos na declaração do agregado em que se integram, salvo o disposto na linha seguinte. Ser divididos em parte iguais a incluir, respectivamente, em cada uma das declarações dos progenitores, em caso de residência alternada, estabelecida em acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais em vigor, no último dia do ano a que o imposto respeita. Portanto, da mesma forma que existem despesas, e muitas vezes estamos preocupados com as despesas e como é que se imputa a cada um dos progenitores separados as despesas, a verdade é que pode acontecer que o dependente menor ele tenha obtido rendimentos. E se obtiver rendimentos, como é menor, ele não pode fazer uma entrega autónoma e o princípio, a regra, é que ele integre o IRS dos pais para que possa declarar o seu rendimento. E quando os pais são separados, o rendimento, caso exista, desse dependente, vai ser imputado 50% a cada um dos progenitores, ou seja, a declaração de IRS de cada um dos progenitores. Mais uma vez, devem os sujeitos passivos comunicar no portal das finanças até 15 de fevereiro do ano seguinte àquele que o imposto respeita a existência de residência alternada prevista no referido acordo. Ou seja, para além das percentagens, há que, na área do portal das finanças, que ainda há bocado eu referi, declarar se existe residência alternada. Se ora vive com um dos progenitores, ora vive com outro. E isso é a chamada residência alternada, quando o dependente vai alternando a sua residência entre um progenitor e o outro progenitor. Ora, voltando então e agora em fase de conclusão. Eu fiz aqui uma série de referências. Estas 17 questões que eu aqui referi é tudo o que está previsto na legislação, nestes artigos 13, 22 e 78 do Código do IRS, mas nas alíneas e números que se reportam à questão dos dependentes, porque estes artigos têm muito mais do que questões sobre dependentes. Portanto, dentro destes artigos e das correspondentes alíneas e números respeitantes a matéria de dependentes, com as redações atualizadas ao ano 2017 e 2018, eu coloquei aqui as 17 questões sobre dependentes que estão previstas na lei, mas agora, para que se consiga perceber melhor aquilo que eu estive a referir, eu fiz agora um resumo final, não tão colado à legislação, mas que eu penso que vai ser fundamental para que se consiga perceber tudo aquilo que até agora eu referi e que consta da legislação. Então, temos as principais conclusões. Primeiro, pensão de alimentos anula as restantes deduções. Muito bem. A existência ou não do pagamento de uma pensão de alimentos vai determinar o IRS de pais separados com dependentes, ou seja, com filhos. As regras permitem deduzir à coleta 20% do valor pago em pensões de alimentos sem limite de valor. Vamos então tentar explicar isto melhor. O progenitor que paga a pensão de alimentos pode deduzi-la em sede de IRS.
mas não pode, assim, beneficiar das restantes deduções. Isto aplica-se apenas a casos da guarda não partilhada. Para o progenitor que paga a pensão de alimentos, isto vai funcionar no seu IRS como uma dedução à coleta. Ou seja, quando a pessoa que paga a pensão de alimentos ao beneficiário da mesma, que é o dependente, o progenitor que paga a pensão de alimentos vai no anexo H, que é o anexo das despesas, o anexo dos benefícios fiscais e deduções, vai ao quadro 6, deduções à coleta, vai identificar o número fiscal do beneficiário das pensões, que são os dependentes, e vai colocar o valor da pensão por beneficiário. E o fisco vai multiplicar este valor por 20%. Portanto, se a pensão é de, vamos imaginar, 3.000 euros. Pensão anual. A pensão é, por exemplo, vamos imaginar 4.000 euros. Pensão anual. Então o fisco vai multiplicar esses 4.000 euros por 20%. O que dá, para 4.000 euros, 800 euros. E vai imediatamente deduzir à coleta do progenitor que paga a pensão de alimentos, aquele que tem a despesa, vai-lhe deduzir 800 euros. Que pode ser até bastante mais interessante do que deduzir percentagens de despesas de educação, de saúde e a própria dedução dos 300 euros que eu há bocado referi. Mas a lei estabelece que se o progenitor declarar aqui o valor da pensão de alimentos e beneficiar da dedução de 20% da mesma sem limite, porque não há limite, não há teto para os 20%. Eles multiplicam por 20 e deduzem tudo, não é? A pensão de alimentos estabelecida foi de 5.000 euros. A dedução é de 1.000 euros. E, portanto, é uma dedução direta. Mas isto não permite que depois as outras despesas sejam imputadas a este progenitor. Ou seja, as outras despesas vão ser imputadas, neste caso, vamos imaginar que é o pai que paga a pensão de alimentos, então as restantes despesas, incluindo agora os 600 euros da dedução à coleta, vão ser imputados à mãe, pressupondo eu que seria o pai a pagar a pensão de alimentos. Para o progenitor que recebe a pensão de alimentos, a mesma é um rendimento de pensões, categoria H. Ao exercer a opção pelo seu não englobamento, a pensão é autonomamente tributada à taxa de 20%, conforme estabelece o número 9 do artigo 72 do Código do IRS. As pensões de alimentos, quando enquadráveis no artigo 83A, são autonomamente tributadas à taxa de 20%. Vamos supor que era a mãe quem recebia a pensão de alimentos. A mãe, quando preenche o seu anexo A, para quem recebe é um rendimento. Para quem paga é uma despesa. Já vimos o que é que acontece a quem paga. Agora, quem recebe a pensão de alimentos vai declarar a pensão de alimentos como um rendimento. E um rendimento da categoria das pensões, que é a categoria H. Os rendimentos da categoria H declaram-se no anexo A.
E supondo que era a mãe vai aqui procurar qual é o código para pensões de alimentos. E pensões de alimentos é o código 405. Então, a mãe começa por colocar... Vamos imaginar que a mãe tem rendimentos do trabalho dependente. Trabalha numa empresa, recebe dependentes, recebe rendimentos da categoria A. Isto já vem tudo pré-preenchido, não é? Já sabemos que isto já vem pré-preenchido. E aqui o código é o 401. E depois vai acrescentar uma linha colocando o código 405. Uma vez que o código 405 é o código das pensões de alimentos. E depois vai ter que fazer aqui uma opção, caso assim pretenda o exercício dessa opção, que é o seguinte. Se declarou pensão de alimentos com o código 405, opta pelo seu englobamento. Se a mãe disser sim, opto, o fisco vai somar o rendimento líquido da categoria A com o rendimento líquido das pensões, porque a categoria A e as pensões têm direito a uma dedução específica, e no conjunto vai cair às taxas gerais do código do IRS do artigo 68. Ela vai ser enquadrada num escalão e ser-lhe aplicada uma taxa de acordo com o escalão a que pertença. Estas são as taxas gerais, são as taxas que se aplicam quando existe englobamento. Mas se a mãe colocar não quero englobar as pensões de alimentos, o fisco, em vez de somar as pensões de alimentos aos outros rendimentos e submetê-los às taxas do artigo 68, o fisco vai aplicar exclusivamente sobre a pensão de alimentos uma taxa especial de 20%. Portanto, a mãe paga 20% de forma autónoma. Isso é uma opção que tem que ser feita em função da economia fiscal. Aquilo que eu aconselho sempre é quem não está muito por dentro destas questões do IRS e não sabe muito bem que opção deve tomar, porque muitas vezes quando estamos a preencher as declarações de IRS somos confrontados com opções que temos que fazer e nós colocamos sim, colocamos não, o que é que vamos fazer? Bem, para quem não tem um conhecimento muito aprofundado sobre estas matérias, o ideal é fazer assim. Começa por colocar sim e depois clica no simulador para ver quanto é que dá. E depois volta a colocar e coloca não, clica no simulador e vê quanto é que dá. E pronto, vai optar pelo caminho que conduz a mais reembolso de IRS, se é que vai ter reembolso, ou a um menor valor de IRS a pagar. Portanto, quem não está muito familiarizado com estas opções, e porque estas opções que são colocadas ao nível das declarações de IRS podem gerar efetivamente grandes diferenças de IRS a favor do contribuinte se ele fizer as opções corretas, então aquilo que eu aconselho é a utilizar o simulador e a ver o que é que dá de uma forma, a ver o que é que dá de outra e a seguir o caminho que gera mais poupança fiscal. Uma vez que este rendimento é o rendimento de pensões de alimentos é um rendimento que pode ser englobado ou pode haver opção por não englobamento. E as duas situações dão um IRS completamente diferente. E, portanto, há que optar pela situação que conduz a mais economia fiscal.
Para o progenitor que paga a pensão de alimentos, a mesma é uma despesa que constitui dedução à coleta de IRS. À coleta devida pelos sujeitos passivos são deduzidas 20% das importâncias comprovadamente suportadas e não reembolsadas respeitantes a encargos com pensões de alimentos a que o sujeito passivo esteja obrigado por sentença judicial ou por acordo homologado nos termos da lei civil. Salvo nos casos em que o seu beneficiário faça parte do mesmo agregado familiar para efeitos fiscais ou relativamente ao qual estejam previstas outras deduções à coleta do artigo 78. A dedução de encargos com pensões de alimentos atribuídas a favor de filhos, adotados, enteados e afilhados civis maiores, bem como àqueles que até à maioridade estiverem sujeitos à tutela, depende da verificação dos requisitos estabelecidos na linha B do número 5 do artigo 13. Ou seja, verificar se de facto estamos perante um dependente, não é? Ou seja, se tem uma idade de 18 até 25 anos e se auferindo rendimentos os mesmos são inferiores a 14 vezes o salário mínimo nacional, para que depois aquele que paga a pensão de alimentos possa ver a sua dedução em 20% sem limite. Outra situação que eu gostaria de referir. Com as novas regras, esta redação da Lei 106, 2017, 4 de setembro, deixa de ser relevante o tipo de união que os pais tinham antes de se separarem. Aquilo que é relevante é se há um acordo sobre a divisão das despesas. Ou seja, independentemente de terem sido casados ou unidos de facto, ou de nem sequer terem vivido juntos, a verdade é que eles têm um dependente, ou mais do que um dependente, em comum. E por isso, o que é relevante é se há um acordo de regulação de poder paternal, ou de poder parental. Conclusão número 3. Obrigatório comunicar a partilha de despesas. Já falei sobre isto, eu penso que isto ficou bem explicado. Ou seja, havendo guarda conjunta e divisão das deduções, é preciso fazer a identificação dos dependentes e quais as despesas alocadas a cada pai contribuinte. É preciso colocar também, como eu referi, a percentagem, porque, caso contrário, o fisco afeta 50% a cada um. Eu também já referi que esta comunicação tem que ser feita até o dia 15 de fevereiro, no portal das finanças, no campo relativo à partilha de despesas. É aqui que deve indicar a percentagem correspondente à partilha de despesas estabelecidas em acordo de regulação das responsabilidades parentais. Eu também já referi, é muito importante que se repare se a soma das duas percentagens dá realmente 100%. Se tal não se verificar, as finanças aplicam automaticamente 50% para cada um dos progenitores, deduzindo a cada progenitor metade das despesas. Já vimos então o caminho. A identificação dos dependentes deve também indicar se há residência alternada. Para isso, no menu lateral esquerdo do portal das finanças, vamos a Serviços e na área dos dados pessoais relevantes, vamos selecionar Consultar agregado familiar. Dentro desta rúbrica, vamos encontrar a opção Residência alternada, selecionar Sim. Caso não esteja já pré-preenchido, vai precisar do número de contribuinte do outro progenitor, está bem? Para que possa isto ficar preenchido. Eu mais uma vez, estou a referir a esta questão da comunicação do agregado familiar. Isto ainda não está disponível, mas conforme o ano anterior em que esteve disponível, era assim que se fazia, conforme estamos ali a explicar. Quando estiver disponível, tem aqui que se comunicar a percentagem atribuída aos respectivos cônjuges e também comunicar aqui a residência, ou se há ou não residência alternada. Eu já tinha dito, e agora no número 4, que existem limites nos valores a deduzir no IRS de filhos de pais separados. As deduções fixas estabelecidas são
€600 se o dependente tiver mais de 3 anos de idade, ou €726 se o dependente tiver menos de 3 anos de idade. Estamos aqui a falar destas deduções que ao bocado eu tinha referido, a dedução base por dependentes. E se for imputado 50% a cada um dos progenitores, cada um vai auferir de €300. Ou da proporção percentual a que o acordo tiver chegado. Se um tem 60% e o outro tem 40%, será 60% dos 600 para um e 40% dos 600 para outro, e assim para as restantes despesas. E que, além destas deduções fixas, poderão ainda ser abatidas um conjunto de despesas dos dependentes através das deduções de saúde, educação, da dedução do IVA pela exigência de fatura, etc. Também já falei sobre saúde e educação, que, havendo repartição 50-50, é 50-50 para cada um. Caso a percentagem seja diferente, então é em função da percentagem que foi atribuída ou definida para cada um. A soma das percentagens tem que dar sempre 100. Porque se a soma das percentagens não der 100, o fisco, já ficou isto também definido, considera 50 para cada um. Há diferenças nas deduções fixas consoante os pais tenham guarda única ou partilhada dos dependentes. Se os progenitores têm guarda partilhada dos filhos e houver acordo de regulação das responsabilidades parentais, cada um dos pais deduz à coleta €300 para dependentes com mais de 3 anos, ou 363 se o dependente tiver menos de 3 anos. Caso não exista guarda partilhada, a dedução fixa fica integralmente para o progenitor com quem o dependente resida. Nos casos de guarda conjunta, pode acontecer o dependente residir com um único progenitor ou alternar entre a habitação de ambos os progenitores. Se o regime for de residência não alternada, ou seja, se o dependente estiver a viver apenas com um dos pais, as despesas são deduzidas na totalidade por esse progenitor. Se o regime for de residência alternada e o dependente viver entre duas casas, cada um dos progenitores deduz metade das despesas relacionadas com o dependente. Ou seja, os dependentes aparecem nas declarações de ambos e as despesas são consideradas em metade para cada um deles. Em caso de residência alternada, se um dos pais casar de novo ou viver em união de facto, a autoridade tributária contempla duas possibilidades. A tributação conjunta. Devem indicar 50% das despesas relacionadas com o dependente em guarda conjunta na declaração. Tributação separada. Ou seja, o pai, imaginem, e a pessoa com quem ele agora casou, pela segunda vez, declaram separadamente. E o pai tem a imputação de metade das despesas do dependente do outro casamento. Como nesta nova relação do pai, eles entregam separadamente, cada um dos membros do casal deduz 25% das despesas do dependente em guarda conjunta, por forma a que o agregado declare os 50% que está obrigado, ou seja, o cônjuge que não é progenitor também deduz as despesas do enteado e vai deduzir 25%. Proporcionalidade nas despesas de saúde e educação. No regime anterior, as despesas de saúde e educação dos dependentes eram divididas de forma igual pelos dois progenitores. Com o atual regime em vigor, passou a haver proporcionalidade face às contribuições de cada pai.
Se, por exemplo, ficar estabelecido em acordo de regulação das responsabilidades parentais uma contribuição de 60% para um dos pais e 40% para o outro, as deduções à coleta podem refletir essa diferença. Mais uma vez, para isso é preciso apenas que tenham comunicado a situação à autoridade tributária até 15 de fevereiro. Caso não tenha havido essa comunicação às finanças, ou o acordo de regulação do poder parental não estabelecer a percentagem de que cada um deles tem de pagar, o valor das deduções à coleta será dividido em partes iguais por ambos os pais. 50%, metade para cada um. Filhos até 25 anos. Mesmo que já sejam detentores de rendimentos nos termos do Código do IRS, os filhos podem ser incluídos na declaração de rendimentos dos pais até aos 25 anos de idade. Claro, desde que tenham até 25 anos de idade e, auferindo eventualmente rendimentos, os mesmos não excedam 14 vezes o salário mínimo mensal, ou o valor anual da remuneração mínima mensal garantida. No caso de pais separados, a partir da maioridade, apenas um dos progenitores pode deduzir as despesas dos filhos. Esta regra também tem como limite de idade os 25 anos, a altura em que os filhos deixam de ser considerados dependentes fiscais. Isto porque a pensão de alimentos normalmente ela vai até aos 18 anos. E, portanto, a questão da guarda vai até aos 18 anos, da guarda partilhada também. E, portanto, a partir da maioridade, dos 18 aos 25 anos, pode ainda continuar a ser dependente, desde que tenha entre 18 a 25 anos, pode oferir rendimentos, mas tem que ser inferiores ao valor anual do salário mínimo nacional, mas aí apenas um dos progenitores pode deduzir as despesas dos filhos e elas já não vão ser imputadas metade a cada um ou na devida percentagem, conforme o acordo parental. Para os pais divorciados com guarda conjunta dos filhos, é preciso fazer a identificação dos dependentes em causa na declaração modelo 3 do IRS no quadro 6B, através da indicação do número de identificação fiscal nos campos numerados com as letras DG. É obrigatório identificar o número de identificação fiscal do outro progenitor com quem partilha a responsabilidade parental. Para assinalar a que agregado familiar o dependente pertence, deve colocar um X no quadrado que diz integra agregado sujeito passivo, indicando o nome do sujeito passivo ou contribuinte em causa. Convém verificar se a morada fiscal dos dependentes está correta. Portanto, isto significa que quando estiver a preencher a sua declaração modelo 3, e particularmente no quadro 6B, e estamos a falar de pais separados com guarda conjunta de filhos. Quando estamos a preencher a folha rosto do modelo 3, temos que ir ao tal quadro 6B, na identificação dos dependentes, e teremos que indicar os dependentes em guarda conjunta, o número fiscal dos mesmos, as responsabilidades paternais exercidas por, e depois o NIF do outro sujeito passivo. E depois se integra o agregado do sujeito passivo, cruz, ou se integra o agregado do outro sujeito passivo, cruz. E depois a nossa percentagem de partilha nas despesas.
Claro que ao comunicarmos até ao dia 15 de fevereiro toda esta situação, em princípio isto vai aparecer pré-preenchido. Está bem? Esta também é uma possibilidade de vir a declarar caso nos tenhamos esquecido de até ao dia 15 de fevereiro declarar estes elementos. Teremos a oportunidade de os declarar aqui, a quando da entrega da declaração modelo 3. Mas, obviamente, que fica aqui sempre como referência que até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte, nós devemos sempre ir ao portal das finanças e declarar estas questões até dia 15 de fevereiro no âmbito dos dados pessoais relevantes. Mesmo em situações de separação com guarda conjunta, os filhos só podem ter uma morada fiscal. Esta pode ser definida de duas formas. Se houver regulação do exercício parental, a morada fiscal é aquela que ficou determinada nesse acordo. Caso não exista a morada fiscal dos dependentes, é aquela que constar na identificação do dependente no último dia do ano a que o imposto respeite, independentemente da morada fiscal dos filhos. Se existir guarda partilhada, as despesas são divididas pelos pais. Como eu referi, e volto a repetir, os elementos, a situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos é que se verificar no dia do ano a que o imposto respeita. Fica então feita assim uma apresentação sobre o conceito de dependente. Não esquecer que, de uma forma muito geral, dependente é aquele filho que é menor ou, sendo já maior, tem uma idade compreendida entre os 18 e os 25 anos, pode oferir já rendimentos, mas para poder integrar o agregado familiar, os rendimentos não podem ter ultrapassado naquele ano 14 vezes o salário mínimo nacional. Se tiverem ultrapassado, ele vai ter que apresentar autonomamente a sua declaração de IRS. No próximo ano, se ainda tiver as condições reunidas, de idade entre 18 a 25 anos, e se no próximo ano oferir rendimento inferior a 14 vezes o salário nacional, pode voltar a enquadrar a condição de dependente do agregado familiar. No caso dos pais separados, muito importante, se não houver pensão de alimentos, há que, até ao dia 15 de fevereiro, declarar no portal das finanças, conforme eu aqui expliquei, as respectivas condições do acordo parental, as percentagens da guarda conjunta e, eventualmente, a questão da residência alternada. Mas a questão, eu queria sempre referir que qualquer alteração que exista ao nosso agregado familiar, ela deve ser declarada até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte do imposto. Eu aqui estou-me a focar na questão dos pais separados e do acordo parental e das respectivas percentagens que deverão ser comunicadas até essa mesma data, bem como a questão da residência alternada. Havendo a obrigatoriedade e o pagamento de uma pensão de alimentos por um dos progenitores, aquele que paga a pensão de alimentos, como regra geral,
já não vai poder deduzir as tais despesas, a tal dedução à coleta de 300 euros, ou seja, metade de 600, ou metade de 700, e deixem-me só recordar o valor, metade de 726, 363, se for um dependente com uma idade inferior a 3 anos. Mas como paga a pensão de alimentos, vai poder deduzir a pensão de alimentos que paga. E deduz 20% sem limite. E como tal, como eu expliquei, no anexo H, tem que, no quadro 6A, definir o contribuinte do beneficiário das pensões, o valor da pensão e automaticamente vai usufruir de 20% desta dedução. E a regra que está estabelecida no código do IRS é que, deduzindo a pensão de alimentos, não pode deduzir as restantes despesas. Onde é que isso está regulado? É no próprio código do IRS. Consultando no portal das finanças o código do IRS, o artigo 78, deduções à coleta, estabelece no seu número 13 que a dedução à coleta prevista no artigo 83A, e a dedução à coleta do artigo 83A é a dedução de 20% da pensão de alimentos ao progenitor que tem essa despesa que paga. Portanto, a dedução à coleta prevista no artigo 83A impede a consideração das demais deduções referentes ao dependente por referência ao qual o sujeito passivo efetua pagamentos de pensões de alimentos. Ou seja, se usufruir, isto é a regra geral, esta é a regra geral, se usufruir da dedução do artigo 23A, do artigo 83A, indo aqui ao código do IRS, podemos consultar diretamente o 83A, que diz que à coleta devida pelos sujeitos passivos são deduzidos 20% das importâncias comprovadamente suportadas e não reembolsadas respeitantes a encargos com pensões de alimentos a que o sujeito passivo esteja obrigado por sentença judicial por acordo homologado nos termos da lei civil. Portanto, se usufruir desta dedução, a regra geral estabelecida no artigo 78, número 13, impede a consideração das demais deduções referentes ao dependente, por referência ao qual o sujeito passivo efetua pagamentos de pensões de alimentos, nomeadamente aquela dedução dos 300 euros, que já vai constar do artigo 78A, que diz que por cada dependente são deduzidos 600 euros, e imputando 50% em guarda partilhada, não é? Claro que as percentagens podem ser diferentes, seria 300 euros para cada um, e se tiver o dependente 3 ou menos anos de idade, tem um aumento de 126 euros, portanto passa para 726. Este é, digamos que, os dados principais. Claro que esta matéria é uma matéria extremamente, como viram, complexa. É uma matéria que nós desenvolvemos nos cursos de contabilidade e fiscalidade, de gestão fiscal, de processamento de salários IRS. De qualquer forma, ficaram os elementos fundamentais desta informação. Fico então muito agradecido pelo facto de ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.